INSS urgente, uma grande reviravolta que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, para aposentados e pensionistas. Então já me acompanha até o final e compartilha para poder ajudar outras pessoas. Eu sou o Osias Júnior, sejam todos muito bem-vindos ao canal Drone Diário. Inconformada aí com o pedido de questão, a revisão da vida toda, o INSS fez vários pedidos, vários requerimentos ao Supremo Tribunal Federal, tentando reverter uma situação, sendo um deles especialmente aí inusitado, vamos dizer assim, um tanto quanto inesperado. Embora os aposentados possam habitualmente garantir diferenças financeiras em até 5 anos ao ajuizar uma demanda na justiça, ou seja, se você entra com uma ação na justiça contra o INSS, se você tem ganho de causa, você pode ter direito até 5 anos. Os atrasados do INSS pagam apenas 5 anos. Então, nessa revisão em questão, o INSS quer deixar de ter a sua obrigação de pagar esses 5 anos, quer se eximir dessa obrigação. Via de regra, as revisões de benefícios do INSS garantem esse direito como sendo algo sagrado. Então, você teve um pedido junto ao INSS, qualquer, pode ser de pedido inicial ou revisão, ganhou. E se você tem, por exemplo, 10 anos ali de questões, 5 anos são garantidos de atrasados. Não se sabe o porquê, mas nesse caso o INSS está inovando ao querer se livrar do seu encargo legal, ou seja, da sua obrigação legal de pagar os atrasados nos últimos 5 anos. O curioso é que no recurso usado pelo INSS, que provou que essa causa lá na Suprema Corte, a limitação dos atrasados, sequer havia sido abordado anteriormente. O assunto surgiu muito tardiamente, quando o próprio Supremo Tribunal Federal colecionava julgamentos que determinavam que pedidos retardados não deveriam ser aceitos por ser incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. E pior, além de atrasado, o pedido foi feito sem amparo legal, ou seja, revisão da vida toda, o INSS quer se livrar de pagar os atrasados, algo que é garantido pela lei. Eu vi muitas pessoas falando mal da decisão que foi tomada agora pelo ministro do Supremo Tribunal, mas nós temos que entender que mesmo o INSS tendo que cumprir com as suas obrigações, ele fez essa jogada usando aí de um artifício, né? Mais ou menos assim, se colar, colou. Pede expressamente, está pedindo muito nitidamente o calote em todo o país quando sustenta não ser possível a revisão e pagamento das parcelas de benefícios quitadas aí à luz do tempo e atendimento então vigente, deixando ali proibido, vedando-se consequência o pagamento das diferenças anteriores a 13 de abril de 2023, data da publicação do tema de número 1102 pelo STF, que é a revisão da vida toda. No mesmo recurso, o INSS invoca a Lei Federal 8.213 de 1991 para que as revisões com base na tese adotada no tema fiquem sujeitas ao prazo de prescrição. Ocorre que o parágrafo único do artigo 103 da citada lei pelo INSS determina o pagamento de 5 anos para toda e qualquer ação que possa haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devido pela Previdência Social. Então vamos lá, foi feita a revisão da vida toda, o INSS não quer pagar os atrasados, citou a lei do INSS lá de 1991 falando que existe o período de prescrição que é de 10 anos, só que dentro da própria lei diz também que os últimos 5 anos de atrasados obrigatoriamente têm que ser pagos quando a pessoa ganha a ação, é claro, na justiça. Então, diante desse problema que nós temos aí, diante do recurso, vem o ministro Alexandre de Moraes, conhecido aí como Xandão, e ao contrário do que muitos estão falando, que ele tomou uma decisão ruim, foi o primeiro ministro a enfrentar esse assunto, ainda falando, né, demais. Apesar de o voto de Moraes ter sido meio truncado
né, confuso, ele garantiu os atrasados aos aposentados, mas fez restrições apenas à correção de benefícios que já tivessem sido extintos, que não existam mais, ou julgados de forma definitiva e recorrível à justiça. Então vamos lá. O Alexandre de Moraes, na realidade, no seu voto no dia 11 de agosto de 2023, ele garantiu os atrasados para os aposentados e pensionistas do INSS que têm acesso à revisão da vida toda. Mas o Moraes defendeu a exclusão da vida toda nas seguintes hipóteses: a revisão de benefícios previdenciários extintos, ou seja, aqueles benefícios que não existem mais, a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado, aplica-se às próximas parcelas e cláusulas. No caso, para quem seja corrigidas, aí, observadas a tese fixada, então a partir do julgamento de 1º de dezembro de 2022, ou seja, a pessoa que ganhou a ação na justiça, já teve pago, não vai poder pedir atrasados, mas vai ter correção a partir de 1º de dezembro de 2022 até então. O curioso é que, embora o INSS tente sair fora da sua obrigação de pagar aos credores parte aí dos atrasados, nas agências previdenciárias ele mesmo paga atrasados sem o menor embaraço. O próprio Alexandre de Moraes, ministro do STF, havia homologado em dezembro de 2020 um acordo entre governo e INSS estabelecendo que os pagamentos em atraso decorrentes de deferimento de benefício incidirão em juros, moratórias e correção monetária, sem ter efeito de qualquer limitação de prazo. Ou seja, nós sabemos que o INSS não está pagando dentro do prazo que existe em lei, e todas as vezes que a pessoa conseguiu o benefício e o prazo não foi respeitado, o INSS é obrigado a pagar juros e correção monetária. Pelo fato de os benefícios previdenciários serem de trato sucessivo, isso é, todo mês vence uma parcela e precisa ser paga ou corrigida, esse assunto de pagar aí os últimos 5 anos é praticamente um assunto incontroverso e separado. Mas, por mais que o INSS queira inovar, não tem como ir contra o que diz a lei. Desde 1932, o decreto de número 20.910 não deixa dúvidas ao regular que as dívidas da União, então do governo federal, devem ser pagas observando aí o prazo de 5 anos. Então não é nenhuma novidade, eu vou repetir, desde 1932, o decreto de número 20.910 não deixa dúvidas ao regular que as dívidas da União devem ser pagas observando o prazo de 5 anos. Então, por que o INSS quer deixar de pagar as dívidas, né? Em diversas decisões previdenciárias, o STF também garantiu esse direito sem criar qualquer tipo de polêmica sobre o assunto dos 5 anos, a exemplo de revisões de índice de reajuste de salário mínimo, entre outras revisões, revisão do artigo 29, enfim. Portanto, a investida do INSS em querer deixar a sua obrigação de pagar retroativo de 5 anos é ilegal e vai contra a dezenas de julgados da própria corte. Então, se perante os ministros, com o notório saber jurídico, né, ou seja, com grande informação, a autarquia apresenta esse tipo de postura, o INSS tenta enganar, defendendo algo contrário ao que é previsto em lei, imagina o que vem aí as arbitrariedades e as ilegalidades aos quais os trabalhadores, pessoas comuns que não têm acesso à informação jurídica, muitas vezes sem conhecer a área, às vezes um analfabeto ou vulnerável social, é submetido a um atendimento nas agências do INSS. Não dá para entender o quanto essas pessoas são submetidas. Então, como nós podemos ver, o INSS ele tenta deixar de cumprir a sua obrigação de pagar os atrasados dos 5 últimos anos. Muitas pessoas não conhecem disso. Eu trabalho no escritório de advocacia desde 2005 e muitas pessoas dizem, mas esse processo tem mais de 10 anos, então vai receber os 10 anos? Não, é lei. Está aqui, não é novo, tá? 1932, é muito tempo. O decreto 20.910 não deixa dúvida aí sobre a regulamentação da dívida da União, que devem ser pagas aí preservando
o prazo de 5 anos. São 5 anos apenas o que se recebe de atrasados. Não é uma coisa nova, 1932, já há muito tempo. Mas, como eu disse, o primeiro voto agora, na revisão da vida toda, para finalizar o processo, foi do ministro Alexandre de Moraes e veio garantir atrasados a todos os aposentados e pensionistas que estavam dentro do prazo. Portanto, uma garantia, ao contrário de que muitos estavam falando aí que não foi bom, sim, foi bom, foi uma garantia de atrasados. A questão aqui é que nós estamos tendo uma reviravolta no dia 15 de agosto de 2023, o pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo, o ministro Cristiano Zanin suspendeu lá no Supremo Tribunal Federal, STF, o julgamento de um recurso sobre a decisão chamada aí, revisão da vida toda do INSS. A revisão da vida toda do INSS é o recálculo da média salarial para aposentadorias, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado pelo STF, mas o INSS recorreu. Vocês verem um recurso totalmente descabido, desesperado. A análise do recurso teve início na última sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para atender parte do pedido, propondo a chamada modulação dos efeitos, ou seja, fixando como será a incidência da decisão. O ministro propôs que o entendimento da Corte sobre a revisão da vida toda não incida sobre benefícios previdenciários que não existem mais e parcelas que já foram pagas, tendo como base decisão da Justiça, as quais não cabem mais recursos, já transitaram em julgado. Ainda não há uma data, portanto, para a retomada do julgamento. Nós estamos vendo aqui, vou falar um breve histórico, no final do mês 7 de 2023, mês de julho, em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que discutem o tema. Então, todos os processos da revisão da vida toda foram suspensos no meio do ano de 2023. Esses processos deverão aguardar uma decisão dos ministros sobre o recurso do INSS. Na ocasião da suspensão, o ministro ressaltou que a medida era prudente para garantir a segurança jurídica. A determinação de Moraes atendeu um pedido feito pelo INSS em março desse ano. A instituição responsável pelos benefícios de aposentadoria afirmou que a interrupção era necessária, então a suspensão dos processos era necessária, para se definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro, o quanto vai ser gasto, e analisar as condições para implementar a decisão e apresentar um cronograma para isso, um calendário viável, de acordo com as necessidades ali da autarquia, do INSS. Então vamos lá, uma grande reviravolta no INSS, essa notícia urgente. O STF suspendeu o julgamento do recurso sobre a revisão da vida toda. A previsão é que fosse julgado, o julgamento terminasse até o dia 21 de agosto de 2023, seria numa segunda-feira. Agora não tem data mais para se acabar, portanto, aqui a revisão da vida toda, o julgamento da revisão da vida toda, porque foi feito um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin para ele poder estudar por mais tempo o caso, uma vez que ele é novo ali na corte, ele é novo no caso, então ele pediu vistas. Infelizmente, para quem estava aguardando, aí nós tínhamos a promessa de até o dia 21 ter definitivo tudo que nós precisávamos para que fosse concretizada a revisão da vida toda. Vai precisar de um pouco mais de tempo, agora uma questão aí de um pouco mais de paciência, mas já está garantido esse dinheiro e como vocês viram aí, o primeiro voto já garantiu os atrasados das pessoas que estão dentro do período legal. Então, compartilhe essa informação para aqueles que estavam aguardando. Não tem mais data, previsão para finalizar o recurso do julgamento da revisão da vida toda. O canal Drone Diário vai atualizando vocês.
Quero agradecer a presença de todos. Peço para vocês já compartilharem os vídeos nas suas redes sociais para que as pessoas fiquem por dentro das atualizações. Já compartilha lá no Facebook, no Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que vocês receberam os vídeos aqui do canal. E é claro, vou fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito, não é inscrita. Aproveita essa oportunidade de receber notícias e informações todos os dias. O canal Drone Diário já ajudou milhões de brasileiros que puderam correr atrás dos seus direitos com as informações desse canal. Então faça parte você também e comente. Deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. Lembrando que as redes sociais, elas são nossas armas na conquista dos nossos direitos. Então, para que eu possa continuar lutando pelo direito de vocês, possa continuar ajudando, já deixa aqui a sua participação. Eu aguardo a sua participação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.